Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. Nossa conversa agora é sobre o processo de retomada da economia, especificamente no sul do país. Meu nome é Emerson Dias, eu sou vice-presidente de capital humano aqui da Anefac. E antes de passar a bola para quem irá conduzir essa entrevista, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhe nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar anefac.org, conhecer o nosso site e nossa grade de eventos. Quem vai conduzir este podcast é o professor Oswaldo Paleo. Ele é doutor em engenharia de produção, consultor e mentor. Professor Oswaldo, bem-vindo e vamos conversar aí sobre os negócios no Sul. Então, obrigado, Emerson, pelas palavras. Agora nós estamos, então, com dois convidados, amigos. Primeiramente, agradecer a disponibilidade do Arthur Strighini, diretor comercial da Zegla Equipamentos, empresa de grande participação no mercado, atuando de forma plena para contribuir com as suas reflexões em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Da mesma forma, agradeço a participação do Antônio Dutra, também um grande amigo, CEO aí da empresa de software Cisfera, atuando também nessa área de serviço e vivendo, digamos, também esse momento tão peculiar que nós estamos aí passando. Pediria para que cada um de vocês, queridos amigos, fizessem uma apresentação rápida e logo em seguida eu vou fazer uma provocação para vocês, para que a gente possa elucidar um pouquinho os nossos queridos ouvintes e em relação a esse momento em que a economia está passando à luz da experiência e do conhecimento de vocês. Então, a palavra com o Arthur. Te apresenta aí, meu amigo. Obrigado pelo pessoal, obrigado pelo pessoal da Anefac pelo esse espaço para a gente poder compartilhar um pouco nossas ideias e nossa vivência nesse cenário atual. Trabalho na Zegla, uma empresa familiar, atua no mercado há mais de 38 anos, na indústria de máquinas e equipamentos para bebidas. O foco sempre foi o mercado de bebidas, porém a gente vem expandindo um pouco em algumas outras áreas, diversificando no mercado agrícola, no mercado de automação, no mercado sanitário, que usa toda a nossa estrutura de engenharia, o conceito do equipamento são os mesmos e a gente acaba entrando, conseguindo abrir outras oportunidades de negócios. Nossa indústria, nesse momento, ela está em pleno vapor, estamos aí fechando alguns contratos e já vínhamos com alguma carteira bastante cheia, que nos está fazendo encarar essa crise de forma um pouco mais suave, digamos assim. Bárbaro. Obrigado, Arthur. Antônio Dutra, está com a palavra, meu amigo. Saudações, Arthur, professor Paleo. Bom, meu nome é Antônio Dutra Júnior, sou vice-presidente da Cisfera, que é uma empresa de software para a área de planejamento financeiro. Então, é um assunto também, um tema que ocupou bastante as agendas das empresas nos últimos meses aí, em relação à pandemia. Aquilo que muitas vezes eu e o professor Paleo discutimos há anos atrás, a necessidade das empresas terem seus planos alternativos, criações de cenários, como se vê agora, muitas empresas foram pegas totalmente desprevenidas em relação a isso. Nós passamos esse período da pandemia, por força da nossa atividade, bastante ocupados com o aumento das demandas de serviços dos nossos clientes, que são em torno de 200 clientes ao redor do mundo, mesmo fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, América Latina, mas especialmente os grandes clientes aqui do Brasil, com muita demanda, nos solicitando a criação de cenários e simulações para fazer frente aos aspectos da crise. Então, esse é o momento que nós vivemos hoje, da mesma forma que o Arthur citou. Somos também um pouco felizardos no sentido de
conseguirmos passar esse período economicamente bem. Bom, pelo visto, nós temos aí dois grandes exemplos que estão vivendo um momento atípico na grande maioria das empresas dos diferentes setores. Eu perguntaria para ambos, iniciando a provocação com o Arthur, como é que ele está vendo o médio prazo em relação às demandas e o próprio comportamento do cliente, né, a partir da mudança de hábitos e das suas prioridades. O que vai ser, agora para diante, a prioridade desses clientes de vocês, aonde vocês vão ter que, se não se adaptar, pelo menos intensificar algumas abordagens que já vinham sendo trabalhadas, né, há algum momento. Então, Arthur, como é que tu vê isso, né, no curto prazo, as mudanças e o que isso vai impactar, digamos assim, no teu business e nas ações que vocês vão ter que colocar à frente? Por favor. Da nossa parte, eu queria falar primeiro a grande lição que a gente está tendo nesse momento dessa pandemia. E eu uso uma palavra aqui com o meu time de fábrica e com o meu time comercial, que é disponibilidade. Então, nesse momento, as oportunidades aparecem e algumas oportunidades, muitas vezes, elas estão linkadas com disponibilidade. Eu acredito que cada vez mais no meu mercado de máquinas, a palavra disponibilidade ela vai estar muito presente. Ou seja, hoje um projeto padrão, eu demoro em torno de 90 a 120 dias para entregar. E eu entendi que, nesse momento, a disponibilidade foi muito importante. Por quê? Nós acabamos fechando projetos essenciais, transformando máquinas no curto prazo. Por exemplo, eu tinha uma máquina para envasar suco de laranja. No curto prazo, eu transformei essa máquina para envasar álcool gel. Geramos um produto e acabamos gerando uma nova linha de produtos, que é equipamento para envasar álcool gel, com a mesma tecnologia que se envasa um suco de laranja ou uma água mineral. Então, no médio prazo, o que eu estou readequando? Que projetos que eu estou fazendo dentro da minha fábrica? Nós estamos entendendo que cada vez mais o pessoal vai querer equipamentos a curto prazo, disponibilidade. Então, essa é uma palavra que está muito forte aqui dentro, tanto na parte de peças de reposição, quanto na parte de equipamentos. Como nós estamos administrando um pouco essa questão do mercado? O que eu estou entendendo que o meu cliente tá olhando? Hoje em dia, tu tem diversos concorrentes. Aquele que vende preço, aquele que vende qualidade, aquele que vende que é internacional, que vende preço mais caro, enfim. A Zegla é uma empresa hoje que ela está no meio termo, para vocês entenderem. Hoje, quando eu vou vender uma linha de alta performance, eu estou brigando com um cara alemão, com um concorrente alemão, com um concorrente da Europa. Quando eu vou brigar com uma linha de baixa cadência, eu estou brigando com um cara nacional. Ou seja, eu tenho tecnologia para bater o alemão, e tenho preço, e tenho tecnologia para bater o fornecedor, o concorrente nacional, mas eu sou mais caro, tenho 30% a mais de preço. Então, o que nós estamos trabalhando fortemente aqui? Hoje em dia, tu não vende mais uma linha, tu não vende mais uma máquina, tu não vende mais robustez. Tu tem que vender solução. Então, o que é vender solução no nosso entendimento? Nós estamos migrando as nossas plataformas para, junto com uma linha de invase, vender uma simulação de linha num pré-projeto ou vender um software de MES que vai fazer o controle da linha, a eficiência da linha. Então, além de tu botar a linha, tu põe um software que prova que tua linha é muito mais eficiente do que uma linha da concorrência. Então, isso a gente tem notado que nas pequenas e médias empresas o pessoal tem olhado com bons olhos isso e não enxerga mais preço. Está enxergando o valor da linha. E isso é muito importante, porque a gente consegue fazer uma venda mais tranquila, uma venda menos apertada no preço, menos desconto, provando que a linha é uma linha mais eficiente com um software de acompanhamento de linha, de integração de linha, que é o MES. Muito bacana. Mais ou menos, aí tu está me instigando a refletir sobre as palavras de Charles Darwin, né?
Não é o mais forte nem o mais veloz que irá vencer essa batalha, e sim aquele que tem capacidade de se adaptar a essas novas circunstâncias. Mudança. Fantástico, né? Fantástico. Dutra, como é que tu está vendo esse mercado e, à luz daquilo que o Arthur colocou, como é que a Cisfera está atuando nesse mercado com esses novos desafios? Bom, nós temos clientes em todos os segmentos, né? Desde bancos, grandes bancos, grandes indústrias, grandes empresas de varejo. Também temos muitos clientes na metade da pirâmide, né? São clientes médios. E alguns segmentos estão muito afetados, né? A ponto de praticamente paralisar as atividades, né? Então, o que a gente enxerga aqui, tendo um apanhado geral? Tá? Até o final do ano, só alguns segmentos muito específicos vão manter investimentos, tá? Geralmente são empresas que estão, de alguma forma, à margem dos impactos do Covid, né? Vão manter investimentos. A maioria das empresas vai segurar os investimentos até o final do ano, né? Mesmo as empresas que têm ainda alguma movimentação expressiva dos seus negócios, né? Por questão de cautela. Tá? Outra questão, muitas reestruturações internas que são mais difíceis de serem feitas numa situação normal, como desativação de áreas, de unidades, remodelagem de negócios, elas estão sendo agora feitas também pela questão da pandemia, né? Então, ou seja, é mais fácil para o empresário agora fechar unidades que até ele fazia força para manter as unidades operando, então é mais fácil agora ele fazer isso. Tá? Então, assim, no macro, na questão macroeconômica, eu vejo assim, um mercado um pouco ainda caudicante até o final do ano, em geral, né? Assim, regra geral. Eu vejo muitas empresas mantendo investimentos em projetos que já estavam em andamento para não haver uma ruptura, né? Eu não tive nenhum projeto em andamento rompido ou suspenso, né? Pelo contrário, né? Seguimos trabalhando nesses projetos, mas novos negócios, novos projetos, assim, em geral, eles estão com uma luz bem vermelha para até o final do ano, né? Quando a gente conversa com os empresários, a gente percebe assim uma cautela, uma geração de caixa até o final do ano e uma visão mais otimista para 2021 neste momento, né? Então, é assim que a gente está avaliando o mercado, professor Paulo. Entendi. Além dessas questões, Arthur, que tu colocaste na questão de um pacote de valor e do item do pacote de valor, a disponibilidade, como é que vocês estão encarando, e Dutra também, nesse aspecto, a questão da competência dos recursos humanos, a competência da equipe? Há algum olhar diferenciado sobre aqueles que são agora necessários em termos de talento para compor essa equipe, prevalecendo, digamos assim, nesse próximo caminho aí que vocês irão ter que percorrer, os desafios que tem pela frente? Podendo começar, Arthur, pensando sobre isso, qual é a tua avaliação, né, da Zegla em relação a isso, em relação às competências e essas competências aderentes a esses novos desafios? Há alguma questão a ser destacada nessas competências? Eu acredito muito em treinamento, tá? A gente tem que treinar muito as equipes e nessa nova fase a gente tem que treinar para entender o que está acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Maio foi o mês que nós batemos a meta de venda com toda a nossa equipe comercial em casa. Aí entra muito aquele trabalho que nós fizemos juntos com o professor Paleu. Vamos instigar o pessoal, vamos começar a chamar o cliente para o Zoom, uma conferência. Então, treinar esse pessoal a
a ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes, entendeu? Então, uma coisa que nós não medíamos, que parece simples, por exemplo, quantidade de clientes novos por mês. Isso foi uma coisa que nós notamos. Por exemplo, o meu vendedor, ele ia para a rua, ele fazia a praça. Mas a praça que ele fazia, ele passava lá no cliente A, no cliente B, no cliente C e tomava um cafezinho, precisa de alguma coisa, não precisa, e saía. E agora a gente está começando a medir a quantidade de clientes novos que eles estão ligando. Por quê? Porque agora eles não têm aquele roteiro de carro para fazer, eles têm tempo. Então, com esse tempo, a gente está medindo a lista, quais são os clientes novos, e a gente descobriu muita oportunidade que antes talvez a gente não estava vendo. Então, para você ter uma ideia, de março para cá, 21% das nossas solicitações de vendas vieram de clientes novos, que não estavam no nosso radar e não estavam nos nossos cadastros, em função do tempo dos nossos vendedores. Então, a gente vai readequar agora o nosso time comercial. Nós não vamos mais... Nós vamos ter o pessoal de campo, mas nós não vamos deixar de ter o pessoal interno fazendo ligação, fazendo pesquisa para buscar clientes novos. E nos adequando também na questão do home office. O home office, acredito que veio para ficar. Eu estou com uma parte da equipe, inclusive de engenharia, da equipe da parte de automação, que é possível fazer home office. Então, estamos nos adequando a essa nova tendência, digamos assim, que veio para ficar, com certeza. Não, fantástico, fantástico. É interessante isso, né? Porque a gente se torna robotizado, né? Muitas vezes as equipes, e replicam aquilo que vem acontecendo sem refletir um pouco sobre possíveis consequências positivas ou negativas desse procedimento. No momento que existe um fato novo, há de se fazer algo diferente. E aí a gente se depara com respostas, como vem acontecendo na Zegla, extremamente positiva em termos de positivação. E, Dutra, como é que tu está vendo a tua equipe, que é uma equipe que tem também um nível de especialização, né, mais específico, né, de especialidade na parte de serviço, na parte de tecnologia? Como é que tu vê essas competências hoje, né, na Cisfera, né, para a busca, digamos, de espaços e oportunidades, né, não só fazendo uma captação de novos clientes, mas também desenvolvendo, quem sabe, novas soluções para os clientes já conquistados? Bom, a questão do trabalho remoto, né, sempre foi algo muito já aceito na área da TI, né? Então, não é de agora que muitos profissionais em diversas empresas eles trabalham remoto, tá? Analisando assim a nossa realidade, que a gente conseguiu medir um aumento expressivo da produtividade das pessoas pelo trabalho remoto em relação à quantidade de horas que eles entregavam aos clientes, né? Bom, aí nós temos algumas variáveis que a gente pode analisar. Primeiro que o cliente, ao aceitar 100% do trabalho remoto, ele evitou aquele desgaste do consultor de fazer uma viagem até a localização onde o cliente fica, tá? Então, muitos clientes, antes da pandemia, se tu perguntasse para ele assim, podemos fazer o projeto de forma remota? Ele ia dizer, não, eu quero consultor aqui. Então, tem aquele, né, aquele padrão da indústria de TI, que é mandar o consultor pegar o avião segunda-feira, 6 da manhã, ir até Minas Gerais, vamos dar um exemplo, né? Se deslocar até o interior de Minas Gerais, lá na cidade onde fica o cliente, se hospedar no hotel e dedicar horas da semana para esse projeto, né? Bom, no momento que tu tira essa questão do deslocamento, né, e tu mantém o consultor conectado no cliente 10 horas por dia, que é o tempo mais ou menos que eles entregam, tu consegue numa semana fazer 50 horas, quando numa semana com as viagens, os deslocamentos, o descanso do consultor no hotel, tu faria 8, 30 horas. Tá? Então, com isso, tu tem uma produtividade do projeto maior. Tá? Isso, com relação à nossa realidade, assim, a gente percebe que aumenta a qualidade de vida do consultor. O consultor ele tem aquela questão, e tu fostes consultor por muitos e muitos anos, né? E tu sabes
que, pô, às vezes é duas alegrias, né? Quando tu fecha um projeto numa cidade distante, porque é um bom projeto, mas o desgaste de tu ficar afastado da família, fazer a viagem, te hospedar num hotel, passar a semana sozinho, né? Retornar no final de semana, aí chega no fim de semana, desmancha a mala, sábado passa rápido, domingo tu já tem que pensar na mala que tu vai fazer segunda-feira, domingo de tarde já é quase trabalho, porque tu já não está com a cabeça em casa, tu já está pensando no voo da segunda-feira às 6 da manhã, tu não pode te atrasar, né? Então essa vida é uma vida que desgasta o consultor e, via de regra, tu até acaba, às vezes, tendo que oferecer para o consultor que ele não viaje porque ele não aguenta mais, entendeu? Porque ninguém aguenta fazer essa vida por muito tempo, né? Eu, por exemplo, trabalhei 7 anos em São Paulo fazendo essa rotina de segunda-feira de manhã pegar o avião e voltar na sexta ou sábado de manhã. Eu sei muito bem quanto isso é sacrificante. Bom, aí vamos falar na questão do home office, né? Então, algumas vertentes dizem assim, não, esse tipo de situação ela veio para ficar. O Eugene Kaspersky, que é o dono de uma das maiores empresas de antivírus do mundo, é um gênio, né? Ele tem dito, e fez uma entrevista recentemente, que foi publicada no Valor Econômico, onde ele disse que muito rapidamente todas as coisas voltarão ao normal. Ah, mas é o novo normal? Não, é o normal como era antes da pandemia. E ele explica dizendo o seguinte, o ser humano ele é muito facilmente ele facilmente se reprograma e ele esquece a coisa ruim que ele viveu. Ele apaga aquilo e ele volta à normalidade, né? E a gente vendo assim e aí eu vou te falar a minha percepção com relação à minha equipe e as pessoas trabalhar em casa em detrimento a ter um escritório. Até agora, durante a pandemia, inaugurei um escritório novo em Florianópolis para 50 pessoas, talvez no melhor prédio da ilha de Florianópolis, lá do Square Corporate. Investi muito nesse espaço de trabalho com altíssima qualificação. Por quê? Porque nada supera o contato entre as pessoas. O ser humano é um ser humano social. E o próprio DNA da empresa, a tua missão, a tua visão, os valores que tu quer transmitir para os teus colaboradores, eles se transferem no convívio, no momento em que a pessoa está dentro da empresa e ela percebe aquilo ali. Se tu vai contratar uma pessoa do mercado, e tu vai fazer uma série de entrevistas, contratar e botar ela em casa para trabalhar, essa pessoa, regra geral, ela não absorve o DNA da empresa. Então, se tu pegar grandes companhias de software, como a SAP e tal, também que eu trabalhei alguns anos lá, aonde eles mantêm esse tipo de funcionário? Nas praças em que não há rentabilidade. Então, aqui não vale a pena, numa determinada praça, eles terem um escritório. Então, eles mantêm a pessoa ali, mas isso é quase como se fosse uma obrigação. Não que isso esteja inserido na cultura da empresa, porque é muito difícil comprometer um funcionário que não tem um convívio diário com a direção, com a chefia, com os seus colegas, com o ambiente de trabalho. Né? Então, assim, eu acredito muito que o Kaspersky tem razão, e tão logo esse assunto da pandemia ele se esvazia um pouco mais, as coisas voltarão ao que se via antes da pandemia. Né? As pessoas voltarão aos escritórios, como elas já estão voltando às fábricas, algumas nem sequer pararam nas indústrias. Né? Então, essa realidade ela é muito relativa. Né? Tem, por exemplo, eu até gosto de falar, e só para encerrar, para eu não me alongar, né? Os empacotadores do Zafari, da rede Zafari, eles são totalmente imunes ao Covid. Né? Então, se alguém descobrir uma vacina para o Covid, é só pegar o pessoal dos caixas e empacotamento da rede Zafari, que pegar não o fez sangue no momento. Né? Então, tu vê, a legislação diz que não pode haver a feira livre ali do BRIC da Redenção, que é uma feira tradicional de Porto Alegre, porque há aglomeração. Mas se ela funcionasse dentro do Zafari, ela não teria nenhum problema. Estava funcionando. São totalmente equivocadas, a gente percebe uma série de proibições e medidas contraditórias.
o que nós podemos esperar, né, Paléo? O nível dos nossos políticos há anos nós sabemos que é muito baixo, então não se pode esperar algo diferente de uma reação, né, totalmente sem critérios e tudo mais. É isso aí, né? Então, sem entrar na questão ideológica ou política, né? Mas é um exemplo, né? A feirinha do bairro ali que funciona com os caras vendendo laranja, cenoura, está proibida de funcionar por aglomeração, mas lá dentro dos Zafari pode botar quantas pessoas for que não tem ninguém que faça problema. Pois é. Mas assim, eu acho que tu provocas algumas coisas interessantes. Concordo que o ser humano, em virtude do hábito, ele volta, digamos assim, àquele momento anterior aos momentos que temporariamente foram diferentes daquele a qual ele convivia. Mas agora eu quero provocar vocês dois e o Arthur, né, em relação a isso. Bom, a gente sabe que é na escassez que a criatividade se manifesta. É na dificuldade que a gente busca ver coisas que até então nós negávamos enxergar. Diante disso, muitas coisas foram vistas positivamente, como o próprio exemplo que o Arthur deu e você, Duda. Então, como que vocês pensam em retomando uma certa normalidade das atividades, essas novas posições, esses novos procedimentos, né, esses novos comportamentos da equipe comercial, equipe industrial, equipe administrativa, que trouxeram ganhos para a organização nesse período, como é que a gente vai poder mantê-los, né, e trabalhar de uma maneira híbrida, né, resgatando aquilo que no passado era importante e vai continuar sendo, que é o contato social. Não podemos nos esquecer que nós somos seres biopsicossociais. Nós somos seres biológicos, psicológicos e sociais. Precisamos desse relacionamento. Mas como é que a gente faz, digamos assim, dessa sopa, ou seja, desses momentos de criatividade que fizemos uso agora, mantê-los agregando e resgatando aquilo que já no passado já proporcionava ganhos e condições positivas para o nosso negócio, Arthur? Como é que tu vê isso? Olha, a gente está, que nem eu falei antes, nós vamos manter algumas medidas adotadas, algumas medidas que nós tomamos aqui durante a pandemia, o lockdown, enfim. Nós vamos manter a questão dos vendedores. Para mim, está uma surpresa positiva, sabe? Essa reorganização que a gente fez, eu estou bastante satisfeito. Escancarou algumas falhas que a gente não estava pegando, por o pessoal estar distante. Uhum. E, por outro lado, pelo pessoal estar em casa, e nós temos feito alguns rodízios para não ter superlotação dentro da empresa. Então, combinamos que 2 ou 3 vendedores venham intercalados. E a vinda deles para dentro da base, nós temos notado que há algumas dificuldades, alguns treinamentos técnicos de novos equipamentos. Então, a gente está aproveitando para reciclar o conhecimento do pessoal dentro do nosso portfólio de produtos. Isso está sendo interessante também, porque isso está encorajando, por exemplo, a Zegla, ela atua, o nosso mercado são 4 grandes áreas: o mercado de bebidas, o mercado agrícola, o mercado de automação, final de linha, e o mercado de homens sanitários. Então, aquele cara que tem mais afinidade técnica com o mercado de bebidas, ele vai visitar brewpub, cliente de cerveja, vai visitar cliente de água, de refrigerante. Uhum. Aquele cara que tem mais parte de final de linha, paletização, encaixotamento, automação, ele vai para esse tipo de indústria. E aí o meu leque não fica completo naquela região. Então, essa oportunidade de treinar o pessoal, vir para cá, treinar o pessoal, acaba dando coragem para eles abrir um mercado novo, tendo um respaldo técnico por trás, para conseguir falar tecnicamente com o cliente, entendeu? Então, isso para nós foi muito interessante, sabe? Foi bem proveitoso, e a gente vai ter que, talvez, entender menos campo e mais interação interna para preparar para o campo.
e ter uma retaguarda, aumentar a nossa retaguarda muito forte. Nós estamos chamando assim uma equipe de estratégia de vendas, né? Criar essa equipe que hoje ela está começando agora para estudo do mercado, estudo de região, enfim, vai nascer coisa boa daí. A gente vai tirar bastante coisa. Um pouco mais de inteligência de mercado, né? Um pouco mais de inteligência de mercado. Essa inteligência é de mercado. A Zegla, ela sempre vem todo ano crescendo. Como meu pai, que é o fundador da empresa, fala, a Zegla nunca navegou em velocidade cruzeiro. Ela sempre teve em turbulência, sempre crescendo todo ano. Então, a gente vem sempre melhorando, se adaptando, buscando, desenvolvendo, enfim. Então, agora, essa nova lição veio para somar e dar mais estratégia para o nosso negócio. Os americanos têm uma expressão mundo VUCA, né? Nós estamos vivendo exatamente isso, um mundo de muita volatilidade, de muita incerteza, de muita complexidade, de muita ambiguidade. Então, isso se tornou algo muito presente dentro das organizações e a necessidade delas se adaptarem e desenvolverem também nos seus talentos essa capacidade de aprender. Aquilo que já se sabe pode não ser o suficiente para os novos desafios que a gente irá ter que enfrentar. E essa capacidade mais ampla, né, traz até benefícios para a própria equipe de venda e para os resultados da organização. Como é que tu vê isso, Dutra, nesses desafios aí que nós iremos ter aí, essa questão aí em relação às provocações que eu fiz para o Arthur aí? Bom, nós temos aqui seguir na batida dos nossos clientes, né? Nós vamos aproveitar até o final do ano para fortalecer o branding, né? Então, a gente quer reforçar e estamos fazendo isso com ações em rádio e mídias eletrônicas, né? Com relação a fortalecer o nosso nome como uma empresa de planejamento, né? Porque o que acontece? Como nós temos um software capaz de projetar cenários, simulações, gerar um balanço projetado, gerar um DRE projetado, que são documentos que um gestor hoje gostaria de ver, né? Qual o impacto na sua linha, no seu negócio, se ele fizesse um investimento, ou se ele cortasse algumas coisas, né? Ou se ele reduzisse custos em tais áreas, como ficaria o EBITDA ao final do ano, né? Então, isso é algo que tem nos ajudado no crescimento da empresa, né? Então, a gente vai trabalhar muito no marketing até o final do ano em reforço da marca. Temos projetos já em linha de fechamento para o final do ano. Pelo menos, assim, eu te digo que 90% dos novos negócios que nós temos projetados são dentro da nossa base mesmo. Então, a base tem sido rica em gerar novos negócios. E vamos aguardar que o mercado reaja, né, para que a gente possa entregar projetos novos, né, que eu acredito que a partir de setembro deve começar os clientes a fazer pelo menos estudos para novos investimentos que vão se realizar após a virada do ano, né? Então, até o final do ano nós temos que manter os números projetados, né? São números expressivos em relação ao ano anterior. Mesmo com a crise, a gente acredita que vai crescer entre 15% e 20% em relação ao ano passado. E a questão do ajuste, da retomada das atividades dentro da normalidade, como eu te falei, né? A nossa parte interna, né? Que ela funcione da mesma forma. Hoje a gente ainda tem alguns consultores que estão restritos, porque com relação às escolas, né? As pessoas que têm filhos pequenos não podem deixar os filhos em escola, porque as escolas não estão operando, né? Então, enquanto essa parte não se reorganizar, nós também não conseguimos retomar 100% das nossas atividades, tá? Mas, pelo menos dentro da normalidade. Mas a gente tem trabalhado, como eu te falei, no regime remoto, com um acréscimo de produtividade, então a gente não tem sofrido nesse sentido. Bom, eu quero agora, para finalizar, dado já o adiantado da hora, já deixar o meu agradecimento mais uma vez,
Gratidão gera gratidão. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Dutra, né, pelo compartilhamento, né, desses insights de vocês. E gostaria que vocês finalizassem a participação de vocês falando um pouquinho em termos de recomendação ao empresariado, né? Qual é, digamos, a palavra final que vocês poderiam compartilhar com o empresariado em termos de estímulo, em termos desses novos desafios que estaremos vivendo agora nesse futuro próximo, hein, Arthur? Qual é o recadinho que tu deixaria aí para o empresariado em diferentes segmentos, setores da economia, a partir dessas experiências que tu tem vivenciado e como tu tem burlado, digamos assim, os obstáculos aí diante dessa pandemia? Eu tenho uma regra que eu levo comigo, né? Nós não podemos ficar alheio ao que está acontecendo. Nós não podemos ficar alheio à política, nós não podemos ficar alheio à pandemia, mas também nós não podemos nos concentrar nisso. Então, o que eu tenho adotado como regra, assim? Eu tenho olhado o básico de informação, tá? Informações assim, o mínimo possível, porque hoje tu liga a TV, tá um caos, é só depressão. Esses dias eu estava falando com um cliente meu e falou assim, cara, tu assiste o Jornal Nacional, tu vai ter que pegar 2 dias de atestado. Tu fica doente e assistir o Jornal Nacional. Então eu tenho adotado assim, eu vou absorver a informação necessária para não ficar alheio ao que está acontecendo. E tenho focado todas as energias ao negócio. Todo o meu tempo eu tenho. Então, se eu tenho um tempo disponível, eu não vou ligar a TV, eu vou ler alguma coisa direcionada ao meu negócio, ou vou fazer alguma pesquisa. Então, eu tenho adotado isso como regra há tempo já. E eu tenho notado que, focado no meu negócio, eu tenho rendido muito mais do que entrar em discussões, quem ganha o quê, quem faz o quê. Pô, a gente vê numa era turbulenta da pandemia, nós vivemos uma era turbulenta da nossa política e isso vem gerado discussões. E alguém é a favor, alguém é contra, e eu tenho adotado, eu tenho me isolado disso, sabe? Isso não... Isolado até pessoas que vêm falar comigo, mas tu viu isso? Eu tenho até brequeado isso, sabe? E não tenho vergonha de falar, bloqueado no perfil do WhatsApp, bloqueado pessoas que não te agregam. Então, esse é um ponto que eu tenho notado assim, pô, aquele cara que absorve tudo da televisão e depois despeja tudo. Eu tenho evitado esse tipo de gente, principalmente nesse momento, onde a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo, a gente tem que estar muito atento ao nosso mercado. Então, eu tenho... Esse é uma dica que eu dou, assim, foca no que tu sabe fazer, foca no teu negócio, isole pessoas que não agreguem ao teu conhecimento, não agreguem ao teu... digamos assim, não te trazem positividade. Tá? É um pouco do recado que eu quero. E eu tenho feito isso e tem dado certo. Bárbaro. Muito boa dica. Nós somos seres emocionais e realmente essas informações tóxicas contaminam, digamos assim, a nossa motivação, criatividade, e isso compromete, com certeza, a nossa performance nas nossas organizações. Como é que tu vê isso, Dutra? Qual é o recadinho, qual é a dica, Dutra, que tu vai compartilhar conosco aí nesse final de... Concordo com o Arthur. O empresário brasileiro, né, especialmente o empresário brasileiro, ele é uma pessoa resiliente, né, porque a crise sempre teve aí, né, sempre a gente teve a incerteza com relação a questões políticas, a questão impeachment, os assuntos... O STF ele faz força para gerar essa insegurança na nossa vida, né? E, apesar de tudo, o empresário brasileiro, especialmente o empresário de médio porte, ele segue resiliente e fazendo o que ele faz melhor, né? Ele é um sobrevivente, né? Então, eu concordo com isso. Eu acho que o ambiente de notícias catastróficas ele é nocivo para quem tem a responsabilidade de tocar um negócio e de
e de liderar, né? Porque na verdade todo empresário é um líder, né? Então o sentido de liderança é transmitir confiança, né? Então no momento que a tua confiança começa a ficar abalada, tu acaba também transmitindo uma sensação de desconfiança, na verdade, tá? Para o empresário que está passando por aperto em relação ao seu negócio, especificamente a sua operação, a minha recomendação é uma recomendação simples. Não é fácil de fazer, mas ela é simples. Segure seu caixa. Né? O caixa quebra uma empresa, né? Ou a falta de caixa. Né? Então, se você tem dificuldade em fazer dinheiro, em conseguir comercializar teus produtos ou serviços, trata de segurar ao máximo os teus gastos, né, para manter a empresa com um nível de caixa aceitável e esperar que passe toda essa turbulência. Tá? Creio que a ANEFAC ela tem pessoas espalhadas em todas as camadas de empresas, grandes, médias, pequenas, né, e tem sido muito pródiga em transmitir pelas suas lives, pessoas muito mais qualificadas do que eu, inclusive, para transmitir esse mesmo tipo de sentimento. Mas é o que a gente faz aqui, né? Transmitir uma imagem de positivismo em relação ao que vem por aí. E é isso. Né? Concordo com o Arthur, nós temos que nos isolar um pouco do Jornal Nacional, porque ele faz mais mal do que bem. Perfeito. Jean-Jacques Rousseau já falava, né? Se a razão que faz o homem é o sentimento que o conduz. Então, nós somos seres emocionais e temos que cuidar, né, dessa nossa emotividade para que ela não venha a compactar ou implicar, digamos assim, as nossas tomadas de decisões. Muito obrigado pela atenção de vocês. Emerson, é contigo no fechamento. Um forte abraço a todos e sucesso, paz e saúde. Um abraço e boa sorte para todo mundo aí. Um abraço a todos. Muito bom, muito obrigado aí, professor Oswaldo Baleu, pela sua condução deste podcast e principalmente pela citação de Rousseau, né? Se é a razão que faz o homem, é a emoção que o conduz. E isso é muito importante, mais ainda neste momento que precisamos da razão e da emoção para conseguir vencer todos esses desafios que vocês colocaram aí. E, de antemão, já desejo boa sorte a vocês no Sul e também a todo o nosso imenso Brasil, né? Bom, este foi mais um podcast Momento ANEFAC. Antes de dar tchau, eu vou pedir a você duas coisas, claro, nos acessar nas redes sociais, estamos presentes em todas elas, e também acessar anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos, tem muita coisa bacana para você lá acessar e 100% gratuito à sua disposição, hein? Associe-se à ANEFAC, conheça também todo o nosso trabalho, estamos presentes em várias capitais do Brasil como um todo, e uma associação que está há 52 anos, vejam só vocês, 52 anos, produzindo muito conteúdo, muito network e ajudando o nosso país a se desenvolver. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e volto contigo no próximo podcast Momento ANEFAC. Até lá.